Olá pessoal, estamos aqui de volta para apresentar para vocês mais alguns comentários sobre o nosso módulo encaminhando questionários ou formulários para o nosso curso de EPINFO 7. Antes da gente seguir, eu queria reforçar aqui um tópico importante que vocês todos podem prestar bastante atenção, porque ele vai ser relevante para a montagem do nosso formulário no EPINFO. Esse tópico é exatamente sobre o dicionário de dados. Como vocês podem ver aqui, nós vamos falar um pouquinho do que é esse dicionário de dados, seu mapa do caminho, dos campos e variáveis. Na verdade, os campos que a gente vai trabalhar no nosso questionário. É importante ter em mente que esse dicionário de dados é como se fosse um roteiro para organizar os nossos campos que estão nesses nossos formulários ou questionários para você e toda a equipe da pesquisa. É um roteiro para todos entenderem quais são esses campos, como eles são formados. Então vamos ver aqui bem rapidamente. Aqui eu deixei para vocês um exemplo de um dicionário de dados que eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Vamos pegar ele aqui. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Vocês estão vendo que eu utilizei uma planilha do Excel. Vocês poderiam usar outro programa, mas aqui eu vou demonstrar com a planilha do Excel. Na verdade, aqui eu guardo tanto o meu formulário, né, o meu questionário propriamente dito, vocês estão vendo ele aqui, como o dicionário de dados que está aqui ao lado. Vejam então o que é o dicionário de dados. Eu vou pegar cada campo do meu questionário e nomeá-lo e colocar alguns atributos para esse campo. Vamos ver aqui como é que funciona. Vamos imaginar então esse campo aqui, número 1, que é o identificador de questionário. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver. Mais um pouquinho de zoom. Então, esse meu questionário, né, que eu até coloquei ele aqui para que vocês pudessem ter um contato com esse questionário depois de impresso. Vocês estão vendo aqui que eu uso o Excel, mas no final eu produzo uma saída aqui em PDF, né, que esse vai ser o meu formulário em papel. Então, se a gente pegar aqui esse campo 1, identificador de questionário, como que eu vou colocar ele lá no meu, então, dicionário? A gente pode ver aqui, o dicionário de dados, aí eu nomeio, né, número desse campo variável 1, eu vou colocar aqui algumas classificações, né, onde que ele está no meu bloco de questionário. Vocês estão vendo aqui que o meu questionário, eu dividi ele em blocos, né? Bloco esse, bloco hábitos do condutor, sobre condutor e motorizações, para eu poder encontrar essa variável, né? E aqui são coisas importantes desse questionário. O nome que eu vou dar para esse campo ou variável, mas o nome desse campo vai ser ID questionário. Então, para cada opção do meu formulário, eu vou ter um nome de campo correspondente. Isso eu vou guardar, vou manter até o fim do meu trabalho. Eu posso também descrever descrição, né, do que é esse campo, né, uma chave única para cada questionário. Eu posso já classificar em relação a se esse campo ele é de texto, de data, é um campo sim, não, é um campo de número. Eu já posso colocar a máscara que eu estou prevendo para esse campo, né? Então imagina que a variável 2, ó, eu posso colocar para ela que é um campo data e uma máscara de dia, mês e ano. Outro atributo que eu coloco aqui é a classificação. Então, essa aqui já é uma variável quantitativa, ordinal, não ordinal. Eu posso falar a folha que se encontra o meu questionário, né? O nome do questionário onde essa variável está. Então, o meu dicionário de dados, ele mais ou menos, ele identifica esses atributos de cada campo que existe no meu questionário. Então, vocês estão vendo aqui que eu fiz já o dicionário
o meu formulário inteiro, né? Vocês estão vendo que é um formulário grande com cerca de 100 campos, mas que você já encontra aqui cada campo desse discriminado para facilitar a minha localização e identificar como que eu estou nomeando cada campo desse. Vamos olhar aqui um exemplo dos formulários que foi encaminhado para a gente, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou pegar aqui um questionário, né? Foi encaminhado para uma colega, vocês veem que ele tem, então, o título, aqui a identificação, né, do questionário, um campo inicial aqui de nome, endereço, os campos que a pessoa vai coletar, né, estado civil, escolaridade, profissão. Isso tudo nós vamos entrar no App Info para fazer a tela de entrada. Mas o que é interessante é você, então, fazer um dicionário de dados para esse questionário. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu quero fazer... eu faria de cada um, né? Eu vou dar um exemplo assim, profissão. Como é que eu faria o profissão? Eu vim aqui no meu dicionário de dados, ó. Esse campo desse questionário, eu posso dizer o quê? É um campo profissão, descrição do campo. Eu vou colocar nome da profissão da pessoa, profissão ou ocupação, código do campo. Então aqui eu já vou colocar um código, né? Profissão, vou pôr ocupação, pessoa. Vocês estão vendo que eu já estou dando um nome que quando eu construir a minha entrada de dados digital, eu vou colocar exatamente como o nome do campo, esse aqui, ocupação, pessoa. Então, onde eu for, o estatístico que for avaliar esse banco de dados, com o dicionário de dados, ele olhando aqui, ocupação, pessoa, ele vai saber que se trata da profissão, nome da profissão ou ocupação. Vamos pôr aqui, das pessoas participantes da pesquisa. Então, isso tudo, gente, eu estou descrevendo só para esse campo aqui, profissão. Tipo da variável, eu já posso classificar ela qualitativa, não ordinal. Porque aqui a pessoa pode ser trabalhador rural, pode ser bancário, pode ser professora, né? Vejam que é um questionário sobre questões ginecológicas, dona de casa, empresária. Isso vai ser uma qualitativa, não é quantitativa. Então eu já até classifico aqui a variável, que eu já estou ganhando tempo e já entendendo de que eu estou falando, que no caso aqui o meu é ocupação pessoal. Máscara do campo, vamos dizer que depois eu vou colocar isso aqui como um campo texto. Classificação aí é dizer, isso tem a ver com a meus desfechos, meus preditores, né? Então vamos dizer que isso aqui vai ser um tipo de preditor que eu vou trabalhar depois. Então o dicionário de dados nada é mais do que essa classificação de cada campo que eu vou trabalhar. Lembre que campo para mim é sinônimo de variável, para que depois eu tenha tudo isso documentado para facilitar eu identificar lá dentro daquele meu grande questionário qualquer pergunta que esteja aqui dentro. Vamos olhar aqui um outro questionário que foi encaminhado para exatamente a gente poder entender isso que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos pegar um outro aqui. Veja que essa colega já mandou um outro questionário bastante elaborado, grande, né? Vejam que também do mesmo jeito tem um título, tem como se fosse um cabeçário, né? Então a pessoa vai ter que sair definindo cada campo desse, que vai ser um elemento daquele meu dicionário, e elencar todos mesmo, do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada campo desse vai merecer uma entrada lá no nosso dicionário de dados. Então eu vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que a gente está fazendo esse questionário e lá tem essa pergunta aqui, dados do parto. Então aqui ela poderia classificar dados do parto. Isso já aqui sendo um outro questionário, né?
Vamos pegar aqui, ó. Ela teria que fazer de data, de hora. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tipo de parto. Então, o nome do campo, tipo de parto. Eu posso descrever o campo, identifica os tipos de parto que ocorrem. E aqui eu dou o nome desse campo que eu vou trabalhar na minha pesquisa. Vamos colocar tipo de parto. Então veja que é diferente do nome do campo, que permite aqui um espaço, mas tipo de parto já é todo junto. É muito importante que quando a gente colocar esse código no campo aqui, seja um código que depois eu possa, só de ver esse código, de alguma forma fazer uma referência do que esse campo está coletando, né? Então, tipo de variável, a gente também tem aqui uma qualitativa não ordenada. Aí vem os campos, né? Eu vou colocar aqui um campo texto, mas vamos dizer que eu já vou colocar aqui opções para esse campo, né? Vamos dizer que eu vou padronizar o seguinte: se tiver o campo 1, quer dizer que é o parto vaginal. Se tiver o campo 2, nesse campo número 2, quer dizer que é cesáreo. Então aqui eu estou codificando esse campo com as opções que eu vou permitir. E finalmente, se eu tiver nesse questionário e colocar o código 3, eu já estou me referindo ao vaginal com auxílio de fórceps. Então, tipo de parto eu já posso classificar como uma variável preditora, uma variável de desfecho. Mas vejam bem que então aqui eu dei 2 exemplos que a gente vai precisar sempre fazer referência no nosso questionário, identificando então cada campo e imaginando que nós vamos ter que citá-lo aqui nesse dicionário de dados. Então isso é só para lembrar a todos. A partir de agora nós vamos entrar então propriamente dizendo nos questionários, em colocar eles no App Info, mas lembre-se que essa ferramenta aqui do dicionário de dados vai ser fundamental para todos no sentido da gente fazer essa padronização. Inclusive, quando eu for para o App Info 7 colocar isso eletronicamente, se eu já tenho um dicionário de dados prévios, na hora de escolher o nome dos campos, eu já sei o nome que eu vou dar e mais ou menos já tenho uma noção da máscara e do tipo de campo que eu preciso para colocar cada variável no meu banco de dados. Bom, então, por agora é só isso e vamos continuar com o nosso curso. Um abraço a todos.